Olá, espero que todos vocês estejam bem. Nós estamos aqui então para que possamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Sequência esta que nós estamos aí no capítulo 22. E hoje nós vamos aprender juntos um tema que às vezes é muito questionado dentro da doutrina dos espíritos, que é da mediunidade entre os animais. Muitos de nós temos essa dúvida aí, por coisas que a gente escuta falar, né, dos animais após o seu reencarne. Escutamos falar que os espíritos podem estar se apresentando para nós como animais, né? Então hoje nós vamos aqui estar falando desse assunto, como sempre, muito bom para o nosso esclarecimento que a doutrina espírita nos fornece. Então vamos começar esse nosso encontro, essa nossa conversa, rogando ao Criador da vida que nos forneça elementos mentais para que possamos falar e sermos entendidos. E assim, essa troca se fará, complementando os dois lados de aprendizado sobre nós mesmos, que somos espíritos, vivendo hoje num corpo de matéria. Então, aqui dentro desse capítulo 22 da mediunidade entre os animais, Kardec também perguntou. Até aqui, ele já começou fazendo este questionamento. Os animais podem ser médios? E aí, Kardec, como sempre, muito cuidadoso, ele nos faz refletir sobre esse tema, para que a gente estude sobre ele. Porque veja, gente, a literatura espírita é extensa, mas alguns livros que se dizem espírita fazem colocações que não são verdadeiras, não estão dentro dos livros da codificação. Mas aí alguém pode chegar e falar assim, mas quando Kardec estava aqui era uma informação, agora é outra. Ainda não está superado. Ninguém ainda trouxe com comprovação científica nenhuma mudança do que a doutrina espírita nos faz compreender. Certo? Então veja, antes da gente falar, responder aqui essa pergunta de Kardec, a gente precisa estar recordando o que é realmente ser um médium. Porque muitas vezes se colocou essa pergunta e certos fatos pareciam responder que os animais eram médios, não é isso? Então vejamos que a mediunidade é a capacidade de sentir, de transmitir a influência dos espíritos, permitindo assim o intercâmbio com o mundo material e o mundo espiritual. Toda a humanidade
é mais ou menos médio. Porque todos nós podemos, de alguma forma, maior ou menor, sermos intuídos ou inspirados. Será que os animais, eles podem ter mediunidade, sendo capazes de sentir o plano espiritual e de serem intermediários entre o mundo material e o mundo espiritual? Será que eles têm essa condição? Foi isso que levou Kardec e outros estudiosos da época a observar e pensar e refletir sobre este tema. Então vejamos que Kardec teria conhecimento em sua época que certos pássaros adestrados foram aí notados de sinais de inteligência. Que esses pássaros poderiam adivinhar o pensamento e tirarem de um maço de cartas as respostas exatas a uma questão proposta. Vejamos, essas aves pareciam ter uma inteligência diferenciada para adivinhar determinadas coisas, e foi diante daquelas percepções que as aves tinham e adivinhavam que Kardec então se questionou: será que esses animais teriam capacidade, por exemplo, de adivinhação através do fenômeno da dupla vista? Kardec ficou assim questionando isso. Que como que uma ave poderia tirar as cartas corretas de um maço de cartas? Geralmente as cartas aí, acho que de baralho, né? Elas têm 50 cartas. Como elas iam poder chegar lá e tirar, através de uma pergunta, a resposta correta? Por isso que Kardec falou, então elas tinham dupla vista. Kardec comenta que deveria ser observado certas experiências com todo cuidado para essa questão. Então, e que ele tinha admirado muito foi a arte que foi necessária para realizar, desdobrar, para que se pudesse fazer a instrução desses pássaros. Assim sendo, Kardec analisou que as aves pareciam ter uma inteligência diferenciada. Não podemos, claro, sem dúvida, recusar uma certa dose de inteligência dessas aves, mesmo sendo uma inteligência relativa. Mas seria preciso ver em certas circunstâncias a sua perspicácia e que essa ultrapassasse de muito a do homem. Porque não há pessoa que possa se gabar de fazer o que os pássaros faziam. Seria preciso mesmo certas experiências. Ou seja,
Esses pássaros tinham que ter um dom, não é isso? Um dom de vista superior aos sonâmbulos, mais clarividentes. Aí foi então que o fenômeno da dupla vista que citamos dá a capacidade ao médium, muitas vezes, de saber o que está por trás daquilo que os nossos olhos não veem. Sabemos que a lucidez é essencialmente desses médios variável, ou seja, no caso do sonâmbulo, não vê sempre do mesmo jeito, porque a sua visão está sujeita frequentemente à interrupção momentânea ou um certo intervalo. Ao passo que entre os pássaros, esta visão ela era permanente e funcionava no momento próprio, com uma regularidade e uma precisão que não se vê em nenhum sonâmbulo. Isso realmente chamou a atenção. Ou seja, a visão dos pássaros ao ler as cartas, ela nunca faltava, diferenciando-os assim do fenômeno de sonambulismo. Estas foram a maioria das experiências que Kardec presenciou, entre outras, de natureza das pessoas que se iludem, das pessoas que iludem o público. Kardec presenciou muito o ilusionismo, né? Fazendo truques de magia, que são conhecidos, então, como eu disse, de mágicos. No livro dos médiuns, conta-se uma história de um magnetizador que tentou, através da magnetização, mediunizar o seu animal. Era um cão. Ele queria ver se seria possível haver uma comunicação. Será que foi possível? Mas, ao magnetizar excessivamente o seu cão, ele acabou matando o animalzinho. Porque aquela magnetização foi tão profunda que acabou colocando o animal num estado bem complicado. O cão ficou atômico e acabou desencarnando. Então vejamos que esse relato nos mostra que o cachorro ele tem condições, vamos dizer assim, fluídicas diferente de nós. Eles não poderiam servir de intermediários. Assim como o ser homem realiza. Por quê? Porque eles são de natureza diferente. O cachorro ele não pode intermediar com os espíritos. Não pode dar uma mensagem de uma outra inteligência. O cachorro ele não pode vir a uma reunião e dar uma palestra e trazer uma informação ou um questionamento. Pode? Então vejamos que alguns devem estar aí se perguntando. Eu soube que em reuniões mediúnicas
foram evocados cães e eles deram comunicação. E a doutrina espírita nos diz que, na verdade, não são os animais que deram comunicações, são espíritos que se fizeram passar por animais e conseguiram aqueles a quem eles traziam aquela mensagem. O fenômeno, mesmo reduzido, esse que nos foi passado por Kardec, do ilusionismo, mesmo reduzido a essa proporção, não é menos interessante. Ele resta sempre para que se admire o talento do instrutor, como também a inteligência do aluno. Mesmo sendo esta inteligência dos pássaros rudimentar, porque a dificuldade a vencer é bem maior. Não é verdade? Se o pássaro não agisse senão em virtude das suas próprias faculdades. Então a gente vai ver aí que o pássaro, ele foi levado a fazer as coisas. E este superou o limite do possível para a inteligência humana. Não é? Então foi isso que Kardec desconfiou, que havia alguma coisa ali que não estava certo, que havia algo secreto ali. O adestramento desses pássaros não chegaria a esse grau de habilidade se não fossem treinados por um certo tempo e com a ajuda de sons particulares, mas também perseverantes, esse treinamento. O que não seria necessário se a inteligência dos pássaros fizesse isso sozinho, fizesse todo o trabalho. Deu para entender até aqui? Kardec comenta ainda que seria mais extraordinário dirigir esses pássaros para que eles tirassem as cartas, do que ficar treinando-os. Era mais fácil aí eles repetirem uma música ou palavras, não é? Se direcionassem eles para este fim. Mas o que ocorreu? Ocorreu a mesma coisa quando os ilusionistas quiseram imitar a segunda vista. Eles levaram o sujeito ao extremo para que a ilusão fosse de longa duração. Desde a primeira vez que Kardec assistiu a uma sessão desse gênero, nela ele não viu senão o quê? Uma imitação muito imperfeita do sonambulismo, que revelou a ignorância das condições mais especiais dessa faculdade. Porque o mesmo modo que a imitação do sonâmbulo não impede a faculdade de existir, a imitação da mediunidade por meio de pássaros não provou nada contra a possibilidade de uma faculdade análoga entre eles ou entre os animais. Agora, precisamos saber se os animais, eles são aptos, como os homens, para servirem de intermediários aos espíritos, para suas comunicações inteligentes. Parece mesmo
é bastante lógico supor que um ser vivo dotado de uma certa dose de inteligência seja mais apropriado para este efeito do que um corpo inerte. E a gente vai ver que aqueles que estavam falando das mesas girantes, das mesas que respondiam aos espectadores, perguntas das mais variáveis, por quê? Eles achavam que as mesas eram animalizadas. Ali existia um médium como intermediário dos espíritos. Então a gente vê aqui que o médium, à vista de muitas pessoas, existe sim o ilusionismo, a mistificação da mediunidade. E nós precisamos prestar muita atenção nesses fatos e entender que um animal ele tem uma natureza diferente dos homens, porque o homem é o ser inteligente da criação. Não que os animais não tenham uma inteligência rudimentar, mas eles não têm condição de ser intermediários, como muitos de nós ainda acreditamos. Então, hoje, para não ficar muito longa esse capítulo, a próxima questão ela é bem extensa. Nós vamos ficando por aqui. Que nós temos também muita colocação a esse respeito na Revista Espírita. Nós vamos procurar conhecê-las. E vamos ficando aqui já, nos preparando para a próxima aula, falarmos aqui do item 236, que ele fala ainda da questão da mediunidade dos animais, que se acha completamente resolvida na dissertação seguinte, dada por um espírito da qual se pode apreciar a profundidade e a sagacidade, pelas citações que já tivemos ocasião de fazer. Kardec comenta aqui. Ele está falando aí de Erasto. Então vamos ficar atentos à continuidade desse nosso estudo do Livro dos Médiuns, aqui no capítulo 22. Até a próxima. E que todos continuem bem.